Se alguém ler esta entrevista, por favor, faça-o com a mente aberta. E não estou interessado em discutir com ninguém. Também não estou muito interessado em convencer ninguém do que eu disse. Minha vida continuará mesmo que ninguém acredite em mim. Terceira entrevista. Por Sarah. O que se segue é uma sessão que gravei do Dr. Neruda em 30 de dezembro de 1997. Ele me deu permissão para gravar suas respostas às minhas perguntas. Esta é a transcrição dessa sessão. Esta foi uma das 5 vezes que consegui gravar nossas conversas. Eu preservei essas transcrições exatamente como elas ocorreram. Nenhuma edição foi realizada, e eu tentei o meu melhor para incluir as palavras exatas, frases e gramática usadas pelo Dr. Neruda. Sarah, boa noite, Dr. Neruda. Você está pronto? Dr. Neruda, sim, estou pronto quando você estiver. Sarah, uma das coisas que acho difícil aceitar sobre todo esse assunto é que o conceito de viagem no tempo sempre pareceu uma tecnologia bastante fácil de desenvolver. Eu sei que tive essa impressão de Star Trek e vários outros filmes e televisão, mas ainda assim, o que você descreveu parece ser tão difícil de desenvolver que nunca teremos sucesso. É realmente tão difícil de desenvolver. Dr. Neruda, a forma como a viagem no tempo é apresentada nos filmes banaliza as complexidades dessa tecnologia, e a viagem no tempo interativa ou BST, conforme definida por Fifteen, é a mais sofisticada de todas as tecnologias. É a tecnologia de ponta da qual praticamente todas as outras tecnologias podem ser derivadas. Assim, ao criar o BST, está se criando um atalho ou um caminho acelerado para a aquisição de praticamente todas as outras tecnologias. É por isso que o BST é tão difícil de desenvolver. A ficção científica viola a maioria das premissas científicas relacionadas à nossa compreensão da viagem no tempo. E o BST, em particular, é uma aplicação extremamente sofisticada de princípios científicos que simplesmente não são declarados na ficção científica, principalmente porque as pessoas gostam dos efeitos e das tramas da viagem no tempo, mais do que têm apetite para entender a ciência por trás disso. Assim, escritores, especialmente para televisão e filmes, banalizam o grau de complexidade que envolve essa tecnologia de ponta. Sarah, mas você realmente não respondeu à minha pergunta. Vamos conseguir desenvolvê-lo. Dr. Neruda, não tenho dúvidas de que o Grupo Labirinto terá sucesso no desenvolvimento do BST. A questão é se é do interesse da humanidade a longo prazo. Eles estavam a semanas do início de seus testes iniciais para testes em larga escala, pouco antes de eu desertar. Havia uma expectativa generalizada no nível do diretor de que o BST estava a 4 a 6 meses de um teste bem-sucedido. Sarah, então, qual é o maior obstáculo para o sucesso? Dr. Neruda, em poucas palavras, é se o Grupo Labirinto tem a capacidade de definir e acessar os pontos de intervenção prescritos por 15 que têm o menor impacto em eventos relacionados no tempo horizontal. É o componente mais sutil, mas mais importante para toda essa cadeia de tecnologias. Sarah, você pode explicar isso em termos leigos? Dr. Neruda, é uma tecnologia extremamente difícil de desenvolver, definir o ponto de intervenção ideal, acessar o ponto de intervenção e retornar do ponto de intervenção sem detecção. Trata-se de unir o tempo no nível causal com um mínimo de interrupção. É o desafio equivalente de jogar uma pedra em um lago sem ondulações. Sarah, por que toda a preocupação em minimizar a interrupção? Quero dizer, no caso do Animus, eles não estão tentando aniquilar completamente a humanidade. Por que deveríamos nos preocupar tanto em atrapalhar seu modo de vida? Dr. Neruda, primeiro de tudo, o Animus não está vindo para aniquilar a humanidade. Eles estão vindo para controlar a biblioteca genética conhecida como Terra. Sua intenção não é completamente compreendida, mas não é matar nossas populações animais ou a espécie humana. Tem mais a ver com engenharia genética e como suas espécies podem ser modificadas para permitir que abriguem uma consciência espiritual. Eles querem acesso irrestrito ao nosso DNA para realizar experimentos. Além disso, eles querem colonizar a Terra, mas não sabemos com que propósito final. A sua pergunta, a preocupação em minimizar os impactos da intervenção do BST tem a ver tanto com interesses egoístas quanto altruístas. Quando os eventos são alterados ou alterados, eles podem ter consequências não intencionais e muito imprevisíveis. Por exemplo, poderíamos desviar com sucesso o Animus de nossa galáxia, mas no processo, involuntariamente, enviá-los para outro planeta.
Este ato teria consequências para o nosso planeta que nunca poderíamos prever. Sarah, você está falando sobre karma. Doutor Neruda, não. Tem a ver com a física e a natureza inerente de sistemas complexos. A energia causal é eterna. Ele simplesmente salta de evento para evento. Em alguns casos, molda o evento, em outros, cria o evento. A energia causal é a força mais potente do universo, e quando for redirecionada, em escala global, repercutirá de maneiras imprevisíveis e inumeráveis. Sarah, então, essa é a falha do BST. Não saber as consequências da mudança de eventos. Você está sugerindo que poderíamos ter sucesso em desviar o Animus de nosso planeta, e então alguns anos depois sermos vítimas de alguma outra forma de catástrofe que aniquilaria nosso planeta. Doutor Neruda, não, não é bem assim. O sistema de energia que foi redirecionado simplesmente se recuperaria para o ponto de onde foi redirecionado. Como ele se recuperaria é tão complexo que seria impossível prever a natureza de sua reação. Suponho que poderia convidar a algum tipo de cataclismo, mas não quer dizer que a humanidade seria punida, se é isso que você está tentando insinuar. Sarah, acho que era isso que eu estava insinuando. Mas não é verdade que o karma existe. E se voltássemos o Animus para outro planeta via BST, estaríamos nos preparando para uma reação negativa. Doutor Neruda, não. Isso significa que receberíamos uma reação, e a natureza da reação pode não estar relacionada ao redirecionamento de energia causal que ninguém saberia que era uma reação. Esta é a natureza da energia causal, ela repercute de sua própria força e inteligência, não é uma simples reação a uma ação. Sarah, eu pensei que o karma, e até a física, diziam que para cada ação há uma reação igual e oposta. O que aconteceu com esse princípio? Doutor Neruda, está vivo e bem. Simplesmente não se aplica a sistemas de energia causais ou à dimensão do tempo vertical. Sarah, ok, vou evitar outra discussão sobre física em favor de descobrir por que você acha que o BST terá sucesso, dada a nossa discussão dos últimos minutos. Doutor Neruda, é uma das principais razões pelas quais eu desertei. Sarah, como você quer dizer isso? Doutor Neruda, esta questão de incerteza, em relação aos sistemas de energia causal, sempre foi o ponto de ruptura do BST, pelo menos teoricamente. 15 acredita que sabe como lidar com isso. Não tenho tanta certeza de que isso possa ser gerenciado, principalmente após minha exposição aos Zoommakers e ganhar um pouco de compreensão sobre a solução deles para lidar com o Animus. Sarah, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas refresque minha memória. Qual é a solução deles? Doutor Neruda, tenho apenas algumas peças, então não vou poder falar definitivamente sobre isso. Sarah, e qual é a natureza dessas fontes? Doutor Neruda, houve uma sessão de RV que suscitou alguns insights. Li mais sobre isso na introdução do texto do disco ótico. Sarah, sendo este o texto que literalmente desapareceu. Doutor Neruda, sim, mas guardei todo o texto na minha memória. Sarah, mais alguma coisa? Doutor Neruda, tive uma comunicação direta com o que acredito ser um representante dos Zoommakers. Sarah, como? Quando? Doutor Neruda, é uma história complicada, mas Samantha, o trailer designado para nosso projeto, estava tendo conexões cada vez mais fortes com os Zoommakers. Infelizmente, eles eram tão fortes que 15 teve pouca escolha a não ser submetê-la a um MRP. Encontrei-me com ela pouco antes do procedimento e de repente ela começou a canalizar uma presença para mim que acredito ser da raça central. Sarah, e dessas 3 fontes você tem uma boa ideia de como os Zoommakers planejam proteger sua biblioteca genética. Doutor Neruda, correto. Sarah, e o que essa entidade canalizada disse? Doutor Neruda, sua ênfase principal era que nossa tecnologia nos falharia. Sarah, e por tecnologia, significa BST. Doutor Neruda, essa foi a minha interpretação. Sarah, então você confia nessa Samantha? Doutor Neruda, não tenho dúvidas sobre ela. Ela era simplesmente nosso melhor trailer e possivelmente a melhor intuitiva natural que já tivemos no ACIO. Sarah, vamos voltar para algo que você insinuou um minuto atrás. Eu entendi direito que você desertou do ACIO por causa de um desentendimento que teve com 15 sobre o BST e a solução de defesa dos Zoommakers. Doutor Neruda, sim, foi um fator primordial. Sarah, você pode elaborar um pouco sobre isso? Doutor Neruda, 15 acreditavam que Samantha, nosso trailer,
poderia comprometer nossa missão por causa de sua habilidade de fazer contato com os Zoom-makers. Em 2 das 3 sessões de RV que ela realizou, eles detectaram sua presença e começaram a investigá-la. 15. Uma vez que ele teve a confirmação de que esses seres eram, com toda a probabilidade, da raça central. Ficou bastante alarmado e interrompeu quaisquer outras sessões de RV. Quando perguntei por quê, ele parecia ter alguma apreensão sobre a capacidade deles de sentir nosso trabalho no BST e temia que eles pudessem acabar com isso. Sarah, por quê? Dr. Neruda, porque são seres muito poderosos. O que a maioria das pessoas considera Deus, amplifique por um fator de 1000 e você estaria perto da gama de capacidades e poder que esses seres podem exercer. Sarah, você está dizendo que esses seres são mais poderosos que Deus. Dr. Neruda, o problema com sua pergunta é que eu não sei a qual Deus você está se referindo. A concepção de Deus na Bíblia, ou na maioria dos livros sagrados do nosso planeta, não tem nenhuma semelhança com a imagem de Deus que tem em minha mente. Sarah, ok, quero voltar a este tópico porque realmente me interessa, mas também quero completar nossa discussão sobre sua deserção. Você pode explicar o que aconteceu? Dr. Neruda, resumindo, comecei a sentir que a arma defensiva instalada neste planeta pelos Zoom-makers tinha mais chance de sucesso do que o BST. Toda a lógica ditava que isso fosse verdade. 15, no entanto, discordaram. Ele permitiria uma investigação mais aprofundada sobre como encontrar os sites restantes dos Zoom-makers e como colocá-los online, mas ele nunca compartilharia a tecnologia ou qualquer coisa relacionada à descoberta com o público em geral. Sarah, e então suas diferenças sobre esse assunto causaram sua deserção? Dr. Neruda, sim. Sarah, de volta ao tópico de Deus. Diga-me como sua versão de Deus é definida. Dr. Neruda, Deus é uma força unificadora, primordial e eterna. Essa força é a força original que chamou a vida de si mesma para se tornar sua companheira e jornada. A vida que foi convocada foi experimentada muitas vezes até que se formou um portador de alma que poderia levar uma partícula dessa força para os universos externos em expansão. Sarah, eu suponho que este portador de almas ao qual você está se referindo é a raça central. Dr. Neruda, correto. Sarah, estes são os mesmos que anjos. Dr. Neruda, não, a raça central é mais parecida com os planejadores genéticos e arquitetos do universo. Eles não são bem conhecidos ou compreendidos, mesmo nas cosmologias mais perspicazes mantidas pelo Corteum. Sarah, então, eu presumo que se os anjos são reais, eles são mais uma criação da raça central. Dr. Neruda, correto. Sarah, então Deus, ou esta força como você estava descrevendo, realmente não criou nada além da raça central, e então retornou à sua morada no centro do universo. Parece que a corrida central faz todo o trabalho. Dr. Neruda, a raça central é simplesmente uma versão da raça humana deslocada no tempo. Sarah. Dr. Neruda, a raça central detém o arquétipo genético da espécie humana, não importa a forma que assuma, não importa o tempo em que vive, não importa em que parte do universo ele viva. Esse arquétipo é como uma força magnética, ele atrai as versões menos desenvolvidas da espécie para si. Todas as versões das espécies humanoides são apenas versões da raça central deslocadas no tempo, ou pelo menos essa é a visão do Corteum. Sarah, pare um segundo. Está dizendo que sou feito do mesmo DNA da raça central. Que eu sou essencialmente o mesmo, geneticamente falando, apenas em um tempo e espaço diferentes. Como isso é possível? Dr. Neruda, é possível porque a corrida central desenhou assim. O DNA não é algo que apenas transmite características físicas ou predisposições. Ele transmite nossos conceitos de tempo, espaço, energia e matéria. Ele transmite nossos filtros conscientes e inconscientes. Ele transmite nossa receptividade ao impulso interior do pensamento original, e essa receptividade é o que define o movimento do ser. Sarah, o movimento do ser. Dr. Neruda, todos os seres estão em movimento. Eles estão indo para algum lugar a cada momento de suas vidas. Se não estão fisicamente em movimento, suas mentes estão em movimento. Seu subconsciente está sempre em movimento, interagindo com o fluxo de dados de um multiverso. O movimento do ser é simplesmente um termo que usamos no ACIO para definir a bússola interna. Sarah, e a bússola interna é? Dr. Neruda, é o sistema de radar do indivíduo que define seu caminho pela vida nos níveis macroscópico e microscópico, e em todos os lugares intermediários. Sarah,
tenho a sensação de que este tópico pode durar para sempre. Dr. Neruda, não é tão complexo, Sarah. Pense nas decisões que você toma em sua vida. Quais você diria que foram feitas para você por fontes externas? Quais foram suas próprias e quais foram uma combinação de ambas as decisões externas e suas próprias? Sarah, você quer dizer em porcentagem? Dr. Neruda, tente estimar. Sarah, depende de qual fase da minha vida eu considero. Quando eu era bebê, meus pais tomavam todas as minhas decisões. Dr. Neruda, não, isso se aplica a todos os estágios, desde o nascimento até a morte. Basta adivinhar. Sarah, não sei, talvez 40% externos, 30% meus e 30% uma combinação. Dr. Neruda, então você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que você deposita uma imagem em seu DNA, antes de você nascer, que define seu movimento de ser. E quando esse depósito é feito, seu movimento de ser é definido por você, não por outra pessoa. Nenhuma força externa toma sua decisão, uma força externa só pode informar e ativar uma decisão já tomada. Sarah, você me perdeu. Você está dizendo que todas as decisões na minha vida já foram tomadas antes de eu nascer. Dr. Neruda, não. Toda decisão causal era. Sarah, então, qual é a diferença entre uma decisão causal e uma decisão regular? Dr. Neruda, pense em quantas decisões você toma por dia. Você não concorda que provavelmente são centenas, se não milhares, todos os dias. Essas são, como você diz, decisões regulares. Decisões causais são definidas por quão integrais elas são ao substrato do ser individual. Você é receptivo a novas ideias. Você é capaz de sintetizar pensamentos opostos. Você processa informações predominantemente em um contexto visual ou numérico. Estas são decisões causais que você define antes de nascer, e elas são codificadas dentro do DNA que ativa sua matriz de decisão. Forças externas como pais, professores e amigos apenas informam sobre o que você já definiu como movimento do seu ser. Sarah, isso também está de acordo com o Corteum. Dr. Neruda, isso é parte do aprendizado que obtive pessoalmente com minhas experiências no LER. Os Corteuns concordam com uma crença semelhante, no entanto. Sarah, você está me dizendo uma variação de reencarnação, não é? Quando você disse que depositamos uma imagem em nosso DNA, antes de nascermos, quem exatamente faz o depósito? Dr. Neruda, somente a consciência sem forma pode depositar uma imagem no modelo de DNA. Sarah, eu suponho que você esteja falando sobre alma. Dr. Neruda, depende novamente de sua definição de alma. A consciência sem forma é aquela que observa e experimenta através de formas ou estruturas, não apenas corporificações físicas. Por exemplo, a consciência pode estar contida dentro de uma estrutura ou forma, mas não ser baseada fisicamente. A mente é tal estrutura. Embora não seja física, a consciência, quando incorporada fisicamente, perscruta através de uma estrutura mental como alguém olhando por uma janela. A alma é muitas vezes confundida com a mente e vice-versa. A consciência sem forma é aquela partícula de Deus que é desacelerada da frequência do estado de Deus, para a individualidade, onde pode se tornar autônoma e exercer o livre-arbítrio. Pense nisso como um fóton, ou partícula subatômica que é lançada em uma teia de partículas interconectadas de mentalidade semelhante. Ou seja, todas as partículas têm uma frequência semelhante, ou taxa de rotação, e são capazes de diminuir sua frequência, à vontade, para entrar nas membranas da consciência que só podem ser penetradas assumindo uma forma. Assim, o sem forma torna-se forma, e pouco antes de entrar no corpo, a consciência ativa o modelo de DNA de acordo com suas experiências desejadas dentro da membrana da realidade que escolher. Sarah, o que você quer dizer com o termo membrana? Dr. Neruda, o multiverso é uma coleção de membranas de realidade, agrupadas em uma matriz dimensional que responde aos circuitos de pensamento e campos de gravidade de nossa consciência sem forma. Fomos treinados, através de escalas de tempo evolutivas, para aceitar um mundo tridimensional como nossa realidade. Essas membranas da realidade não são estruturadas como planos paralelos ou degraus de uma escada, mas são como treliças de células interligadas. Se você quiser, posso descrevê-los com mais detalhes, mas acho que daqui em diante fica tão abstrato que suspeito que seus olhos ficarão vidrados. Sarah, tudo isso parece inacreditável. Estou começando a me perguntar se você é a reencarnação de Jesus ou Buda. Dr. Neruda, estou reencarnado, e isso é o máximo que posso atestar. Sarah,
Você se lembra de alguma de suas encarnações anteriores? Doutor Neruda. Anterior é um termo relativo. Prefiro pensar em minhas encarnações não tanto como uma função da memória, mas como algo mais parecido com o sangramento de uma membrana de realidade simultânea. Os compartimentos em que se divide a experiência humana não são tão estanques que excluam uma vida de entrar ou influenciar outra. E pela minha experiência, esses compartimentos representam momentos paralelos na vida de um indivíduo em uma ampla extensão de tempo e espaço. Sara, então você está insinuando que nossas vidas passadas, presentes e futuras são todas vividas ao mesmo tempo, mesmo que pareçam estar ocorrendo em lugares e tempos diferentes. Doutor Neruda, sim. Sara, ok, então explique como é possível, porque não faz sentido para mim. Doutor Neruda, nossa consciência sem forma é como uma esfera com muitos raios saindo de seu núcleo central. Cada um desses raios se conecta ao contínuo vertical do tempo por meio de formas, e essas formas, humanas ou não, alimentam a consciência sem forma com insights sobre as diferentes membranas da realidade nas quais ela se forma. Desta forma, as formas do sem forma trazem a consciência de diferentes membranas da realidade, que por sua vez é processada pelo sem forma e transmitida através da força de unificação para Deus. Sara, Deus é o destinatário de toda essa informação ou experiência. De cada coisa viva. De cada tempo e lugar. Com? Doutor Neruda, não faço ideia. Sara, mas é nisso que você acredita, e eu tenho que assumir que você não acreditaria se não tivesse alguma evidência para apoiar sua crença. Doutor Neruda, às vezes você segue uma trilha de evidências até um ponto em que chega a um fim abrupto, mas ainda pode imaginar como a trilha continua apesar da falta de provas de que ela avança em uma determinada direção. Você pode intuir seu caminho. Chame de imaginação ou pura conjectura, não me importo, mas foi o que fiz neste caso. Eu realmente não sei como essa magnitude de dados poderia ser processada para qualquer finalidade útil, mas acredito nisso. Sara, ok. Me dê um segundo para revisar minhas anotações. Por que eu quero voltar para algo que você disse antes? Aqui está. Você disse que todos definem seu movimento de ser no nível causal. Se for esse o caso, e supondo que essa alma seja inteligente, por que qualquer alma escolheria ser prejudicada mentalmente, emocionalmente ou fisicamente? Doutor Neruda, como você quer dizer isso? Sara, digamos que a alma entrou em um corpo, mas escolheu ser de mente fechada, estúpida e geralmente uma bolha. Por que uma consciência inteligente escolheria isso e depois o imprimiria em seu DNA para que sua vida se tornasse mais difícil, ou pelo menos mais chata? Doutor Neruda, deixe-me fazer uma pergunta. Por que Deus imporia essa mesma condição a uma pessoa? Sara, mas você está começando com a suposição de que Deus existe. Doutor Neruda, faça essa suposição e depois responda minha pergunta. Sara, eu sei o que você está insinuando, mas por que Deus ou a alma imporiam essas, pelo menos do meu ponto de vista, decisões estúpidas? Doutor Neruda, tem a ver com sistemas complexos e suas regras inerentes de dinâmica. Sara, você poderia ser um pouco mais específico. Doutor Neruda, para expandir e, finalmente, sustentar diversas formas de vida, o universo exigia um sistema incalculavelmente complexo de princípios e regras interrelacionados. Quanto mais complexo for esse sistema, mais dinâmicos serão seus polos de interação. Pense nisso como um diamante bruto. Quando você lança um feixe de luz focado sobre ele em uma sala escura, há apenas um brilho suave, mas se você lapidar o diamante, tornando-o mais complexo, ele espalha a luz em um padrão radiante por todas as paredes da sala. A complexidade funciona de maneira semelhante com a consciência, ela faceta a experiência humana e espalha a luz da consciência sobre todas as paredes da experiência, incluindo ignorância, estupidez, maldade, beleza, bondade e todas as outras condições possíveis da experiência humana. A consciência sem forma não é estúpida em escolher experimentar algo que podemos considerar difícil ou chato. É simplesmente reconhecer que a membrana da realidade da Terra exige isso. Ninguém pode viver dentro dessa membrana da realidade e ficar intocado pela dinâmica da experiência humana. Não, está isento de dificuldades ou dor. Isso prova que cada um de nós toma decisões estúpidas. Não, isso só prova que vivemos em um mundo complexo. Isso e nada mais. Sara, para não parecer na defensiva, mas você concorda que alguns têm uma vida mais fácil do que outros? Doutor Neruda, sim, mas não é relevante para a inteligência da consciência sem forma. Sara, ok,
então está relacionado com a idade da consciência sem forma. Doutor Neruda, você está perguntando se a consciência se informa, à medida que ganha experiência. Se torna melhor em selecionar seu movimento de ser. Sara, exatamente. Doutor Neruda, a consciência sem forma vê dificuldades e facilidades, da mesma forma que você pode ver as extremidades negativas e positivas de uma bateria. Com relativa indiferença, imagino. Sara, não há diferença, é isso que você está dizendo. Nenhum valor para ser um Einstein versus um Hitler. Eu não acredito nisso. Doutor Neruda, a escolha não é feita para ser mau ou perverso, ou para selecionar um caminho de vida que é terrivelmente difícil para si mesmo e para os outros. Nem, no caso de Einstein, ele escolheu contribuir para a compreensão da humanidade de uma forma que permitisse a criação de armas nucleares. Na consciência informe desses indivíduos, antes de suas encarnações mais recentes, eles não fizeram escolhas para prejudicar ou ajudar a humanidade. Eles fizeram escolhas para experimentar aspectos dessa membrana da realidade que contribuiriam para a sua própria compreensão. Sara, então, você está dizendo que a alma escolhe seu movimento de ser de acordo com seus desejos egoístas. Não pensa no bem maior de forma alguma. Doutor Neruda, não precisa pensar no bem maior. É isso que a força de unificação faz. Sara, é uma filosofia interessante. Podemos ser tão egoístas quanto desejarmos e deixar que Deus faça de nossas ações egoístas e desajeitadas algo que contribua para o bem comum da humanidade. É isso que você está realmente dizendo. Doutor Neruda, não. Estou dizendo que Deus, trabalhando por meio de sua força unificadora, orquestra a mistura da vida para trazer transformação no universo. Deus é como o alquimista cosmológico que transforma os interesses egoístas de um em condições transformadoras para muitos. Sara, então você está dizendo que Deus resolve todas as nossas fragilidades humanas. Podemos fazer qualquer coisa e isso realmente não importa, porque Ele vai consertar. Se essa filosofia fosse ensinada em nosso mundo, estaríamos em péssima forma. Doutor Neruda, embora possa não ser ensinado de maneira formal, a humanidade está inconscientemente ciente de que é assim que funciona. Sara, neste ponto, tenho que discordar de você. Interesses egoístas, más intenções, estupidez. Essas não são as características de uma sociedade responsável, e não conheço ninguém que acredite que devemos agir dessa maneira e depois deixar Deus controlar os danos ou limpar nossos maus julgamentos. Doutor Neruda, você não entendeu. Talvez eu não esteja explicando isso muito bem. Deixe-me tentar de novo. Primeiro, os interesses egoístas da consciência sem forma são facetar sua consciência de tal maneira que ela possa receber e irradiar a força de unificação. Ao fazer isso, ele pode se conectar conscientemente a essa força e conscientemente se tornar um canal para ela em uma ampla gama de membranas da realidade. Agora, a consciência sem forma seleciona membranas de realidade para permitir a facetação de sua consciência. Nada disso é feito com uma atitude de contribuição universal ou propósito nobre. No entanto, isso não é resultado de um comportamento egoísta como você pensa. É fruto da sua natureza. Da forma como foi concebido. Não estou dizendo que Deus limpa depois de nossos erros confusos. Estou dizendo que nossos erros confusos não são erros confusos. Novamente, vivemos em um sistema complexo de membranas de realidade interdependentes. Você pode pensar nessas membranas como escamas em uma cobra, e a cobra representa a consciência humana coletiva. Cada escala protege a alma humana, e coletivamente, a impulsiona através de seu ambiente, neste caso, o multiverso. Os erros confusos que cometemos individual e coletivamente são tão responsáveis pela existência do multiverso quanto as nobres contribuições. Sara, deixe-me ver se entendi direito. Você está dizendo que nossos erros, tanto como indivíduos quanto como espécie, tornam possível nossa existência, então, portanto, eles não são erros. Doutor Neruda, como eu disse anteriormente, sistemas complexos requerem uma gama quase infinita de dinâmicas para sustentar o sistema. Nossa membrana de realidade é ajustada à complexidade de nosso universo, que por sua vez criou o ambiente da Terra e suas várias formas de vida. Sim, nossos erros, nossa individualidade, é uma parte central de nossa capacidade como espécie de se sustentar diante de uma estrutura complexa e interconectada do mundo quântico e do cosmos.
As motivações egoístas colhem a experiência que faceta nossa consciência, que por sua vez é colhida pela força de unificação e usada para transformar as membranas da realidade em passagens pelas quais uma espécie pode retornar ao estado de Deus. Os erros pesam igualmente neste processo, assim como as contribuições altruístas. Nada é desperdiçado. Sara, se tudo isso é verdade, por que se preocupar com o Animus ou qualquer outra coisa? Apenas deixe Deus cuidar de tudo. Doutor Neruda, por que o Animus não está ligado à força de unificação? Sara, por quê? Eu pensei que você disse que tudo era. Doutor Neruda, a consciência sem forma não seleciona portadores de almas que não utilizam o DNA como sua estrutura formativa. Ele sabe que essas estruturas não são capazes de se conectar à força de unificação e, portanto, não podem ser confiáveis. Sara, e eles não são confiáveis por quê? Doutor Neruda, porque a força de unificação é o que traz coerência à incoerência e propósito ao caos. Sem ela, as estruturas físicas tendem a fluir e refluir em estase, ou seja, elas não se transformam. Sara, como isso aconteceu? Doutor Neruda, o que? Sara, que o Animus se tornou uma raça independente sem conexão com Deus. Doutor Neruda, você já ouviu a história dos anjos caídos? Sara, você está falando sobre a rebelião de Lúcifer. Doutor Neruda, sim. Esta história é deturpada nos textos bíblicos, devido ao fato de que os autores desses textos não tinham uma compreensão suficiente para definir cosmologia ou física. A raça central projetou as formas de vida superiores, e isso inclui uma ampla gama de seres que operam no mundo quântico e nas membranas da realidade nele. Entre esses seres estão o que comumente chamamos de anjos, que são intermediários entre os portadores de almas dos humanoides e a raça central. Havia alguns dentro do reino angelical que acreditavam que a raça central era muito controladora da estrutura do portador da alma. Eles sentiram que deveria ser criada uma estrutura que permitisse que os anjos encarnassem dentro da membrana da realidade da Terra e de outros planetas portadores de vida. Eles insistiram que isso melhoraria esses planetas e a estrutura física do universo em geral. No entanto, a raça central recusou esta proposta e um grupo renegado partiu para projetar um portador de almas, independente da raça central. Sara, espere um momento. Você está dizendo que Lúcifer liderou essa rebelião para criar um portador de alma que pudesse abrigar o espírito de um anjo, e o Animus é o resultado. Doutor Neruda, é mais complicado que isso. Lúcifer, ou o que passamos a chamar de Lúcifer, foi um servo muito devotado da raça central. Ele foi um dos precursores da espécie angelical, capaz de poderes que foram diminuídos pela raça central em protótipos subsequentes. Sara, você está dizendo que os anjos são criados. Que eles não podem se reproduzir como humanos. Doutor Neruda, correto. A personalidade de Lúcifer incluía um forte senso de independência de seus criadores e um senso ainda mais forte de que seus criadores eram falhos por causa de sua insistência de que o portador da alma humanoide abrigaria exclusivamente a consciência sem forma, e não a forma angélica. Para Lúcifer, isso parecia impensável porque a forma angélica era superior em suas capacidades e poderia ser de grande ajuda para as formas de vida física na Terra e em outros planetas portadores de vida. Do ponto de vista de Lúcifer, os humanos e as espécies de ordem superior seriam incapazes de se transformar por causa dos limites severos de seus portadores de alma, ou formas físicas. Lúcifer tinha certeza de que, sem a colaboração dos anjos, os humanoides em todo o universo se tornariam cada vez mais separados de seu propósito como seres espirituais e jogariam o universo em desordem, o que acabaria causando sua destruição e vida dentro dele, incluindo, é claro, os anjos. Sara, então você está sugerindo que a rebelião de Lúcifer foi simplesmente um desacordo sobre esse assunto. Doutor Neruda, Lúcifer queria encarnar nesta membrana da realidade da mesma forma que os humanos. Ele queria se tornar um colaborador da humanidade para assegurar sua ascensão. Enquanto a raça central via suas intenções como nobres, eles temiam que as encarnações angelicais se tornassem conhecidas como deuses para seus colegas humanos, e involuntariamente enganassem os humanos, em vez de cocriar a escada para o estado de Deus. Este assunto passou por um tremendo debate, acabando por formar uma divisão entre o reino angelical e a raça central. Os leais à raça central argumentaram que Lúcifer e seus simpatizantes deveriam ser banidos por suas ideias radicais que poderiam criar uma divisão duradoura em sua membrana de realidade e causar-lhes uma tremenda turbulência. Lúcifer, em amplas deliberações com a raça central, negociou um compromisso que lhe permitiu levar seu grupo de simpatizantes e provar o valor de seu plano em um único planeta. Sara,
Você está dizendo que Lúcifer foi autorizado a experimentar em um planeta. Doutor Neruda, sim. Sara, ok. Antes de prosseguirmos, você está falando sobre isso no contexto do mito ou está essencialmente representando a visão Corteum? Doutor Neruda, existem 3 manuscritos antigos na posse do ACIO que descrevem esta história de forma alegórica, mas a visão Corteum, como você diz, é muito mais descritiva e definitiva como um registro deste evento cósmico. Sara, então, Lúcifer conduziu esse experimento. Onde e com que resultado? Doutor Neruda, o planeta está em uma galáxia conhecida como M51 para seus cientistas. Sara, esta é a mesma galáxia do Animus. Doutor Neruda, sim. Sara, então você está realmente dizendo que Lúcifer e seu bando de simpatizantes criaram o Animus para serem portadores de almas para os anjos? Doutor Neruda, é mais complicado do que isso. Sara, eu certamente espero que sim, porque essa história é muito estranha para eu acreditar. Doutor Neruda, seja paciente. Estamos entrando em um território desconfortável para a maioria das pessoas. Então respire fundo e tenha paciência comigo enquanto tento explicar isso. Lúcifer criou uma estrutura física sintética que poderia acomodar os requisitos quânticos de um anjo. Era uma estrutura muito eficaz, mas induziu um forte complexo de sobrevivência dentro da espécie, que acabou superando a tendência angélica de altruísmo e cooperação. Sara, por quê? O que aconteceu? Doutor Neruda, quando a consciência se informa entra em uma membrana de realidade através de uma estrutura como um portador de alma, ela imediatamente se sente desconectada de todas as outras forças, exceto as suas próprias. É literalmente jogado em separação. Nos humanos, isso é mais ou menos controlado através da percepção sutil de que permanece conectado através da força de unificação, e isso ocorre porque seu DNA é projetado para emitir esse sentimento de conexão subconscientemente. No entanto, no caso do portador da alma projetado por Lúcifer e seus seguidores, essa conexão foi cortada consciente e inconscientemente porque a estrutura não era baseada no DNA, que é estritamente controlado pela raça central. Consequentemente, inclinou essa espécie experimental para um complexo de sobrevivência muito forte porque temia tanto a extinção, que é o resultado de sentir a separação completa da força de unificação. Esse complexo de sobrevivência criou uma espécie que compensou demais seu medo de extinção desenvolvendo uma mente de grupo muito poderosa. A mente do grupo compensou a perda de conexão com a força de unificação, criando seu corolário físico e mental. Era o equivalente a unificar a espécie como um todo na membrana da realidade física de seu sistema planetário. Assim, os anjos que entraram nesse sistema perderam a memória de suas naturezas angélicas e passaram a se interessar mais em operar como um único coletivo, do que como indivíduos. Eles se tornaram uma preocupação para a raça central, e Lúcifer foi convidado a desmantelar seu experimento. No entanto, Lúcifer se apegou à espécie que ajudou a criar. Esses seres angélicos desenvolveram ao longo de várias gerações um conjunto muito sofisticado de tecnologias, cultura e ordem social. Era como uma família extensa de muitas maneiras para Lúcifer. Então, ele negociou para modificar sua criação para que eles não acomodassem mais a frequência angelical ou estrutura quântica, mas que pudessem se tornar auto-animados. Sara, como você quer dizer auto-animado? Doutor Neruda, que eles se tornariam androides sem alma. Sara, e então isso aconteceu e foi assim que conseguimos o Animus. Doutor Neruda, sim. Sara, não faz nenhum sentido. Por que Deus, ou a raça central, permitiria que Lúcifer criasse uma raça de androides? Eles não sabiam que esses seres se tornariam um flagelo do nosso universo. Doutor Neruda, sim, claro que eles sabiam. No entanto, Deus não projeta algo tão complexo quanto o multiverso e depois controla como tudo funciona. Sara, mas você disse anteriormente que Deus orquestra o que acontece através da força de unificação. Doutor Neruda, Deus orquestra como a dinâmica do multiverso se junta para formar um fluxo de dados unificado e compreensível que pode informar a próxima evolução do multiverso. A maioria das pessoas pensaria que um Deus todo-poderoso baniria uma espécie como o Animus, mas não funciona assim porque o lado sombrio da predação, como no caso do Animus, desperta desenvoltura e inovação em sua presa pretendida. Sara, e nós somos a presa. Doutor Neruda, não apenas nós, mas a espécie humanoide como um todo. Sara, o mal gera o bem. Isso é o que você está realmente dizendo, certo? Doutor Neruda, mais uma vez, não é o mal contra o bem.
Os animus não se consideram malfeitores quando invadem um planeta. De sua perspectiva, eles estão simplesmente executando seu plano para se reconectarem ao seu senso de individualidade e se tornarem, por mais estranho que possa parecer, mais espirituais. Sarah, mas quando eu perguntei antes se você sabia quais eram as intenções deles com a Terra, você disse que não sabia. Doutor Neruda, eu não. No entanto, eu sei algo sobre suas intenções de reengenharia de seus portadores de alma para serem mais compatíveis com o DNA. Eles querem introduzir DNA em seus portadores de alma para transformar sua espécie. Isso é essencialmente o que qualquer raça faria sob seu conjunto exato de circunstâncias. Na verdade, você pode até chamar isso de nobre. Sarah, nobre. Não vejo nada de nobre em tentar comandar nosso planeta e submeter nossos cidadãos a experimentos genéticos e tirania. Doutor Neruda, para nós, não. Mas de um ponto de vista completamente objetivo, pode-se perceber que os animus estão apenas tentando transformar sua espécie para melhor. Eles não têm outra escolha porque, sem DNA, eles simplesmente não conseguem se conectar à força de unificação. Sarah, por que eles não podem entrar em contato com a Central Race e pedir ajuda? Doutor Neruda, a raça central está bem ciente do animus, e os considera seu inimigo mais poderoso. Talvez eles os considerem irrecuperáveis. Ou talvez a raça central convide ao drama de ter um antigo inimigo que os força a proteger seus bens mais valiosos. Eu não finjo saber. Mas por alguma razão, a raça central não é capaz ou está disposta a ajudar o Animus a se reconectar com a força de unificação. Sarah, então, o que aconteceu com Lúcifer e seu plano? Doutor Neruda, de acordo com o Corteum, ele está vivo e bem e completamente reintegrado em sua espécie como um membro de alto nível. Sarah, só para deixar claro, estamos falando sobre Satanás, não estamos. Doutor Neruda, os teólogos ficaram com uma tapeçaria esfarrapada de mitos e lendas, e a partir disso, eles injetaram suas próprias interpretações ao longo do tempo. O que nos resta é pouco mais que a ficção de mil vozes, mas de alguma forma consegue se tornar conhecido como fato. Satanás, como pensamos nele, nunca existiu. Não há contramedida para Deus. Deus abrange todas as dinâmicas. Ele não tem polaridade de si mesmo que esteja além de seu alcance, ou personalizado fora de si mesmo. A história de Lúcifer, em um nível muito alto, acaba de ser descrita para você. Suponho que você possa ver alguma semelhança com a versão da rebelião de Lúcifer descrita na Bíblia, mas a correlação, tenho certeza de que você admitiria, é escassa na melhor das hipóteses. Sarah, mas se não a fonte do mal, por que o mal existe em tanta abundância? E antes que você responda, eu sei que você vai discordar da minha suposição de que o mal existe, mas como você pode reconciliar o terrorismo ou qualquer outra força predadora da humanidade como algo menos maligno? Mesmo que Satanás nunca tenha existido como você afirma. Doutor Neruda, se você assistir a filmes como Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas, eles implicam que extraterrestres povoam todos os sistemas planetários da galáxia e além. No entanto, isso simplesmente não é verdade. Nosso planeta é uma combinação extremamente rara de animais e organismos. O universo que compreende nossa membrana da realidade física é de fato hostil à vida, em um nível extremo. E, no entanto, a vida de alguma forma conseguiu emergir em nosso planeta nas profundezas negras de nossos oceanos. Sarah, o que isso tem a ver com a minha pergunta? Doutor Neruda, tenha paciência, eu cuido disso. Eu prometo. Sarah, tudo bem. Doutor Neruda, as zonas habitáveis dentro de nosso universo seriam análogas a extrair uma gota de água do Oceano Pacífico a cada milha cúbica e defini-la como a única parte do oceano que continha todas as condições potenciais para abrigar vida microbiana. Então, extraindo uma única molécula de cada uma dessas gotas de água, e definindo-a como a única parte da gota que poderia sustentar a vida multicelular, e de cada uma dessas moléculas, extraindo uma única partícula quântica e definindo-a como a única parte da molécula que poderia sustentar formas de vida complexas e sencientes como os humanos. A biblioteca genética que próspera na Terra é uma forma de moeda que não tem preço. Tudo o que posso dizer é que seu valor excede em muito qualquer coisa que o pensamento humano possa imaginar. E com esse valor incrível, nosso planeta atrai o interesse de uma ampla gama de raças extraterrestres, e isso é tão verdadeiro hoje quanto era há 1000 anos ou 100.000 anos atrás. Objetos de valor e raridade inestimáveis, como a Terra, atraem seres de fora do nosso sistema planetário que desejam controlá-los, o que torna a Terra um extraordinário objeto de atração.
É precisamente essa atração que trouxe os conceitos do mal para nossa psique. Sarah, eu te segui até a última frase e depois te perdi. Como essa atração trouxe o mal à nossa consciência? Doutor Neruda, ETs agressivos, buscando literalmente possuir a Terra, visitaram nosso planeta aproximadamente 11 mil anos atrás. Esses ETs trouxeram sua genética para nosso DNA nativo, e ao fazê-lo, modificaram nosso DNA humano, adicionando um impulso mais agressivo e dominador às nossas personalidades. Essa predisposição dividiu a espécie humana em conquistadores e conquistados. Sarah, eu não entendo. Você está dizendo que os ETs impregnaram milhares de nossa população nativa com um gene agressivo que trouxe o mal à nossa consciência. Doutor Neruda, esses ETs não eram tão diferentes na forma física dos humanos nativos, e eram tratados como deuses por causa de suas tecnologias e capacidades superiores. Foi considerado uma grande honra ter relações sexuais com esses seres, mas apenas alguns foram selecionados. Sarah, então, como o DNA dele se tornou tão influente que literalmente trouxe o mal para nossas vidas? Doutor Neruda, uma das propriedades do DNA ainda a serem descobertas é que ele pode comunicar traços, particularmente traços agressivos, sem interação física. Sarah, explique, por favor. Doutor Neruda, existem circuitos transportadores dentro do DNA que transmitem traços e até formas de inteligência através de uma membrana de realidade que é subquântica. É um ingrediente tributário da força de unificação que propaga novos traços e entendimentos de poucos para muitos. É o que permite a transmissão de um novo insight ou traço potente em um espectro de uma espécie que ressoa com o insight ou traço, e o faz sem interação física. Sarah, você está dizendo que uma única pessoa pode ter uma ideia ou característica que é depositada em seu DNA, e então seu DNA transmite essa característica como uma torre de transmissão e todos no planeta que são como eles são afetados. Doutor Neruda, deixe-me esclarecer algumas coisas que você disse. Primeiro, não é uma pessoa. Requer uma massa crítica de várias centenas para que um traço de personalidade seja transmitido, e talvez apenas 10 ou 20 para transmitir um novo conceito ou insight. De qualquer forma, uma pessoa não é suficiente. Esta não é uma ciência exata ainda, mesmo para o ACIO. Em segundo lugar, não é transmitido como uma torre de transmissão. Ele é transmitido seletivamente para o DNA ressonante, e o efeito que tem não depende se o receptor é semelhante ou mesmo semelhante ao doador. Depende da receptividade de seu DNA. Algumas pessoas abrem seu DNA para novas inovações, outras não. Este é o fator crítico para que a nova característica ou ideia seja transmitida com sucesso. Sarah, ok, ETs com suas personalidades agressivas infectaram humanos, e isso trouxe tendências malignas para nossa raça. Por que a raça central permitiria que isso acontecesse? Doutor Neruda, não sabemos. Sarah, mas você disse anteriormente que eles protegeriam nosso planeta com sua melhor tecnologia. Por que eles não a protegeram há milhares de anos? Doutor Neruda, isso é um mistério. Nós não sabemos. Sarah, eu suponho que esta deve ser outra razão pela qual 15 não quer contar com os Zoom-makers para nossa proteção. Doutor Neruda, ele não fala sobre isso, mas eu concordo com você. Sarah, gostaria de voltar ao tópico de Deus. E só para constar, estou bem ciente de que estou fora do assunto dos Zoom-makers, mas não consigo resistir a falar sobre essas coisas. Ok. Doutor Neruda, para mim está tudo bem. Discutirei qualquer assunto que você escolher. Sarah, você explicou anteriormente que para você, Deus é uma força, mas é a força. Doutor Neruda, você quer dizer que Deus é plural ou singular? Sarah, sim. Doutor Neruda, Deus é ambos. Sarah, ambos. Doutor Neruda, Deus é encontrado em todos os lugares porque é a força de unificação, mas paradoxalmente, sendo a força de unificação também é único ou singular. Os físicos explicarão a você que há 4 forças primárias em jogo no universo: nuclear forte, nuclear fraca, gravidade e eletromagnética. Essas forças são, na verdade, facetas de uma força singular, mais primitiva e absolutamente causativa. Einstein trabalhou quase 30 anos tentando provar isso com sua teoria da unificação, mas nunca encontrou suas respostas. Ninguém supostamente tem. Só posso relatar que o grupo Labirinto, usando sua tecnologia LER, descobriu essa força. E esta força possui uma consciência inconfundível. Ou seja, não é caos nem ordem. É ambos,
e flui entre os dois mundos de caos e ordem como uma onda senoidal flui entre amplitude positiva e negativa. Sara, e nossos físicos podem provar ou refutar isso. Doutor Neruda, não, nossos físicos não podem provar ou refutar o que eu digo. Eles estão muito presos a teorias especializadas que estão em crise. Sara, que tipo de teorias? Doutor Neruda, como a mecânica quântica, para citar um exemplo. Quase todos os físicos, independentemente de sua especialidade, estariam diante de você com toda a sinceridade e aconselhariam que a mecânica quântica é a teoria correta e completa subjacente à nossa compreensão do universo. Mas não honra a consciência de uma partícula e não tem como detectar os campos magnéticos infinitesimais dentro dos quais essas partículas residem. Sara, por quê? Doutor Neruda, este não é um assunto para leigos, Sara. Eu não sei como explicar isso em palavras que você vai entender. Tem a ver com o fato de que nossos físicos na academia carecem de tecnologia sofisticada de amplificação de força que possa detectar os campos magnéticos extraordinariamente minúsculos nos quais as partículas subatômicas se aninham, o que, por sua vez, cria uma rede interconectada de circuitos de pensamento. Esses circuitos de pensamento, tomados coletivamente, representam a estrutura exterior da força de unificação e permeiam multiverso. Os campos magnéticos representam o interior da força de unificação e permeiam a consciência sem forma da forma. Sara, ok, eu entendo o seu ponto de vista sobre não ser um assunto para leigos. Você me perdeu completamente na natureza abstrata desta discussão. Achei que estávamos falando sobre Deus, e agora não tenho certeza do que estamos falando. Doutor Neruda, mantenha o foco na força primordial. Deus desacelerou-se para exibir sua encarnação física nas 4 forças conhecidas das quais falei anteriormente. Sara, então, é realmente assim que o universo funciona, e eu deveria aceitar isso. Doutor Neruda, não, não, não. Eu não quero deixar vocês com a impressão de que o que eu disse é como o multiverso funciona. Se há uma verdade que posso afirmar inequivocamente, é que minha compreensão do multiverso, embora limitada pelas ferramentas da física de partículas, cosmologia e matemática, é parcial na melhor das hipóteses e completamente imprecisa na pior. Sara, bem, isso não nos deixa essencialmente em lugar nenhum, não é? Se o que você disse esta noite é apenas uma compreensão parcial ou um completo equívoco, onde isso deixa nossos cientistas e teólogos mais brilhantes? Você tem todas as vantagens da tecnologia avançada e da cosmologia alienígena. E ainda assim não consegue explicar o universo com confiança. Mesmo com sua prova de Deus, você afirma não saber essencialmente nada que seja absolutamente verdadeiro. Como pode ser? Doutor Neruda, ninguém que investiu em astronomia, cosmologia ou física gosta de pensar que sua disciplina está equivocada por suposições falsas ou incompletas. Mas eles são. E há uma boa razão. Sara, qual é? Doutor Neruda, imagine que o universo observável é o degrau médio de uma escada de comprimento desconhecido. Cada um dos degraus acima e abaixo de nosso universo observável representa uma ordem de magnitude além de nossos sentidos. Por exemplo, digamos que o degrau acima daquele que representa nosso universo observável é o perímetro externo de nossa galáxia Via Láctea. Usando um telescópio, podemos ver o próximo degrau acima de nós, mas o resto da escada está perdido em uma névoa espessa. Olhando para baixo, em um nível microscópico com um microscópio eletrônico, podemos adicionar outro degrau abaixo do nosso universo observável. Com um acelerador de partículas, podemos até teorizar qual seria o próximo degrau abaixo. Mas o resto da escada segue para baixo em uma névoa espessa não diferente de quando tentamos olhar para cima. Com toda a nossa tecnologia e teoria, ainda não temos ideia da altura da escada ou mesmo se a escada é reta ou começa a se curvar como uma hélice dupla. Não sabemos se a extremidade superior da escada se curva a tal ponto que realmente se conecta à extremidade inferior da escada. E nem sabemos se pode haver escadas adicionais. Sara, ok, acho que sei onde você quer chegar com isso, mas porque sempre parece que a ciência sabe mais do que realmente sabe. Doutor Neruda, a maior população do planeta, talvez 99%, não tem experiência além do degrau médio da escada. E aqueles que têm o privilégio de observar o próximo degrau acima ou abaixo pelo uso da tecnologia, falsamente assumem, ou talvez esperam, que a escada mantenha a mesma forma e mantenha os mesmos princípios. O ACIO observou outro degrau dessa escada, além da tecnologia da academia. Nada mais. No entanto, ao fazê-lo,
apenas nos tornamos humilhados pela profundidade e amplitude de nossa ignorância. Aprendemos que a escada muda. Começa a modificar sua forma e teorizamos que sua forma não é mais previsível ou mesmo estável. Sara, então isso não significa que nossa física está errada. Dr. Neruda, gosto da maneira como um escritor obscuro, chamado Gustave Naquet, colocou. Sempre que o conhecimento dá um passo à frente, Deus retrocede um passo. Cada degrau da escada pode exigir uma física diferente ou um conjunto de leis e instrumentos. O Neandertal está errado diante do humano moderno. Ele era apenas um precursor ou protótipo inicial. E isso é o mesmo que física ou cosmologia. Deve ser entendido como um protótipo válido que tem seu propósito no tempo, mas acabará sendo substituído por um novo modelo que abrange mais degraus da escada. Sara, ainda é difícil imaginar como toda essa vantagem tecnológica que o ACIO possui só poderia deixar claro quão pouco sabemos sobre nosso universo. Não deixa muita esperança para nós. Dr. Neruda, como você quer dizer isso? Sara, bem, parece-me que se não sabemos o que não sabemos, estamos condenados a fazer suposições sobre coisas que são tidas como fato, quando na realidade é apenas opinião. Nesse sentido, a ciência não é melhor do que a religião. Certo. Dr. Neruda, o interessante da ciência é que as origens revelam como as coisas funcionam. Se você puder seguir as partículas até suas origens, poderá entender como funciona o espaço interno. Se você puder seguir as partículas cósmicas, galáxias, quasares e buracos negros, até suas origens, poderá entender como o espaço sideral funciona. Quando você junta as duas metades com o espaço intermediário, ou o universo observável, você pode entender como todo o multiverso funciona. O problema é que ninguém tem lente ou tecnologia para observar as origens. E é aí que a teoria toma conta. A diferença entre ciência e religião é que a ciência aplica a teoria enquanto a religião aplica a fé. Tanto a teoria quanto a fé, no entanto, ficam aquém de revelar as origens. Então, nesse sentido, eles são semelhantes. Sara, mas se o que você está dizendo é verdade, então vivemos em um mundo que realmente não entendemos. Dr. Neruda, exatamente. Sara, se não entendemos nosso mundo, e a ciência e a religião são inadequadas, para onde nos voltamos? Quero dizer, como devemos lidar com nossa ignorância? Dr. Neruda, o perigo da ignorância está apenas em acreditar que você não é ignorante. Se você sabe que não tem discernimento sobre as dimensões internas de como as coisas funcionam, você sabe que tem pontos cegos. Você pode ficar atento a qualquer vantagem que permita uma percepção mais profunda ou um senso de significado mais profundo. Você tem que aprender a viver com a incompletude e usá-la como uma força motivadora ao invés de um ponto de desespero ou indiferença. Até onde nos voltamos? Essa é uma pergunta difícil de responder. É a razão pela qual todos os dramas foram empacotados e vendidos pela mídia. A mídia é para onde a maioria das pessoas se volta. Eles ligam seus televisores, rádios, computadores, jornais, revistas e até livros, e estes entregam os pacotes de informações agrupados pela mídia. A mídia sabe muito bem que as pessoas são ignorantes, o suficiente para que não tenham a capacidade de discernir a incompletude dos pacotes de informações que eles fornecem a seus clientes. A informação é incompleta e isso afoga nossa população na ignorância, o que permite a manipulação. Sara, por quem? Dr. Neruda, Sara, nenhuma entidade é o mestre da manipulação, se é isso que você está perguntando. É mais como se todos na mídia manipulassem informações e divulgações. Tudo faz parte do drama que faz com que as pessoas recorram à mídia para obter suas respostas, e os cidadãos são responsáveis por esse estado de coisas porque não exigem que seus centros educacionais garantam divulgações claras e completas de informações e as distribuam ao público domínio. Sara, você está dizendo que nossas escolas e universidades devem ser as guardiãs dessa informação, e não a mídia. Dr. Neruda, no mundo ideal, sim. Foi assim que os Corteum projetaram suas estruturas de informação. Os centros educacionais dominam a distribuição de informações por meio de um sistema de jornalismo coletivo e bem fundamentado. Os jornalistas são especialistas nas disciplinas de teologia, artes e ciências, governo, negócios e tecnologia. Esses jornalistas documentam as melhores práticas de cada disciplina e compartilham essas informações por meio de divulgação completa. Nada fica de fora. A pesquisa é meticulosa e completamente intocada pelo espectro político de interesses especiais. Sara, ok,
Sendo eu mesma jornalista, finalmente chegamos a um tópico sobre o qual sei alguma coisa. Quando eu era um repórter, nunca senti a mão da política influenciando como o que eu reportava. Eu sei que em nível nacional, particularmente reportando em DC, isso pode não ser inteiramente o caso, mas as histórias sobre as quais temos falado nas últimas noites nem estavam na minha tela de radar. Esse é o verdadeiro problema. Essas histórias são completamente escondidas. E dado que nossos políticos nem sabem sobre a existência do ACIO e todas as outras coisas afiliadas a ele, como você pode culpar os políticos ou a mídia por esse assunto? Doutor Neruda, eu não pretendia culpar ninguém, na verdade. O sistema é imperfeito. Qualquer pessoa envolvida no sistema sabe que ele é maior que a vida e não pode ser alterado por uma pessoa ou mesmo por um grupo de pessoas. A mídia conhece seus limites e conhece seus mercados. As pessoas querem saber a verdade sobre as coisas que as afetam em seu livro de bolso. As regiões da cosmologia, ETs, o ACIO e coisas que acontecem à noite são consideradas leituras leves para as massas, reservadas para entretenimento, não notícias sérias. Sarah, isso é tudo menos uma notícia leve, e você sabe disso. Por que você parece tão cínico? Doutor Neruda, se sou cínico em relação à mídia, não cabe a você levar para o lado pessoal. Acredito que a mídia não mudará significativamente até que o sistema educacional mude significativamente e produza alunos que exigem mais do que dramas de notícias, esportes e clima. Sarah, então nossas escolas não devem apenas produzir alunos com apetite por cosmologia, mas também produzir notícias. Encomendas muito altas para as escolas, você não acha? Doutor Neruda, talvez, mas é o que é necessário antes que o ACIO ou qualquer organização relacionada compartilhe seu conhecimento com as massas. Sarah, e por que isso? Doutor Neruda, a academia seria absolutamente virada de cabeça para baixo se o ACIO avançasse e fornecesse seus resultados de pesquisa, tecnologias e evidências de interações e seria atacado. E seria um ataque cruel. Pelo menos essa foi a conclusão intratável de 15. O ACIO, portanto, não tinha outra maneira de trazer suas descobertas ao público a não ser através do setor privado e das alianças que tinha com o Laboratório de Projetos Especiais da NSA. Sarah, dê-me um exemplo de algo, uma tecnologia ou descoberta, que foi primeiro descoberta pelo ACIO e depois exportada para o setor privado. Doutor Neruda, o transistor seria um bom exemplo. Sarah, você está me dizendo que o ACIO inventou o transistor? Doutor Neruda, não. A Bell Labs inventou o transistor, mas o ACIO trabalhou com a Bell Labs, ou mais especificamente, Mervyn Kelly, que dirigia suas operações em meados da década de 1950. O Sr. Kelly havia anexado um físico bastante brilhante a este projeto chamado Bill Shockley, que tomou conhecimento das bordas mais externas do ACIO. Sarah, como isso aconteceu? Doutor Neruda, um fato pouco conhecido, o Sr. Shockley, trabalhando com um amigo dele, inventou o primeiro reator nuclear do mundo. O Departamento de Defesa ouviu falar sobre isso através do Sr. Kelly, e queria muito. Isso foi antes do projeto Manhattan começar. O Sr. Kelly queria uma patente para a descoberta, mas o governo levantou todos os obstáculos concebíveis. Eles mantiveram toda a descoberta sob total confidencialidade e negociaram para que um de nossos cientistas trabalhasse com o Sr. Shockley em segredo. Sarah, quando foi isso? Doutor Neruda, isso estava acontecendo em 1944 e 1945. Sarah, por que nosso governo brigou sobre as patentes? Doutor Neruda, eles sabiam que o Sr. Shockley poderia desempenhar um papel na guerra e queriam usar isso como alavanca para garantir seu compromisso de ajudar. Ele era um homem difícil de se trabalhar, então me disseram. Ele nunca deu um passo à frente e se ofereceu para fazer qualquer coisa, a menos que soubesse que de alguma forma o beneficiaria. Então, nosso governo manteve as patentes até que ele se alistasse. Sarah, e ele? Doutor Neruda, sim. Sarah, e como isso o beneficiou? Doutor Neruda, havia, dentro de nosso governo, uma agência de inteligência recém-formada, foi a precursora da NSA. Era conhecido como Laboratório de Projetos Especiais de Serviços Gerais e até hoje pouco se sabe sobre ele. A SPL foi posteriormente incorporada à NSA em 1953 como um departamento não reconhecido. Finalmente, o ACIO foi incorporado à SPL como um laboratório de pesquisa não reconhecido. Então, o ACIO tinha dois níveis de profundidade ou o que é chamado de raiz negra.
Sara, qual foi a motivação para toda a segurança? A guerra. Doutor Neruda, pode surpreendê-lo, mas a guerra não era uma grande preocupação para as forças com as quais o ACIO estava lidando. A preocupação era com os ETs e quem seria capaz de utilizar sua tecnologia pela primeira vez em aplicações militares. No início da década de 1940, os avistamentos de OVNIs eram bastante comuns, ainda mais do que hoje. E nosso governo estava convencido de que esses avistamentos eram reais e que eram de fato forças extraplanetárias. Eles queriam duas coisas: roubar a tecnologia da espaçonave derrubada ou estabelecer uma aliança. Eles não foram muito específicos sobre como isso aconteceu. Sara, mas como tudo isso se relaciona com Shockley? Doutor Neruda, me desviei um pouco. O Sr. Shockley foi apresentado ao SPL e ficou a par de muitas das iniciativas secretas do SPL. Se não fosse por seus traços de personalidade, ele teria sido recrutado para se juntar à SPL, ele era tão brilhante. De qualquer forma, ele teve acesso a algumas das pesquisas em transistores de efeito de campo que estavam em andamento no SPL. Isso foi antes da descoberta do transistor comum pelos laboratórios Bell, que foi feita por colegas do Sr. Shockley. Sr. Shockley foi autorizado a utilizar algumas das pesquisas dentro do SPL para criar sua própria versão do transistor de efeito de campo e se tornar amplamente conhecido como seu inventor. Isso foi feito em troca de sua cooperação em ajudar nas operações estratégicas do Exército e da Marinha durante a guerra. Ele estava ciente do SPL e conhecia parte de sua agenda, e me disseram que ele queria se juntar ao SPL depois da guerra por causa de seus laboratórios superiores, mas, novamente, seus traços de personalidade impediram sua admissão. Sara, então, a Bell Labs recebe a patente do transistor em troca da ajuda de Shockley na guerra. O que exatamente ele fez de tão importante? Doutor Neruda, não tenho certeza, mas, em geral, seu papel foi ajudar a otimizar a implantação de armas. Sara, qual foi o papel da NSA durante tudo isso? Doutor Neruda, a NSA não existia até novembro de 1952. Durante esse período, o SPL e o ACIO eram os dois laboratórios mais avançados e secretos que existiam. E cada um deles tinha apenas um laboratório do setor privado com o qual trabalhava, Bell Labs. E isso porque o Sr. Kelly era amigo do diretor executivo da SPL. Sara, então, qual era a relação entre o SPL e o ACIO? Doutor Neruda, você quer dizer na década de 1940? Sara, primeiro, até onde vai? Doutor Neruda, o SPL foi formado em 1938. Houve um forte desenvolvimento, particularmente em toda a Europa, na energia de fissão. O SPL foi inicialmente concebido para examinar a fissão como fonte de energia alternativa, bem como suas possíveis aplicações militares. Sara, por que foi mantido tão secreto? Doutor Neruda, no final da década de 1930, houve uma agitação política significativa na Europa, e os Estados Unidos não tinham certeza em quem poderiam confiar. Tinha a noção de que a fissão era a resposta à guerra técnica superior e não queria compartilhá-la involuntariamente. Também ficou alarmado com alguns dos avanços repentinos que estavam ocorrendo na comunidade física europeia e sentiu que precisava concentrar alguns de seus melhores recursos para equipar um laboratório de classe mundial e dotá-lo de algumas das melhores mentes do mundo. Planeta. Sara, como as melhores mentes do planeta podem ser subitamente arrancadas pelo governo dos Estados Unidos e não serem notadas pela comunidade científica? Quero dizer, como você mantém isso em segredo? Doutor Neruda, eles não levaram líderes estabelecidos no campo da física. Eles procuraram os jovens gênios em ascensão que ainda eram relativamente desconhecidos, mas sob a orientação certa e com a melhor tecnologia disponível, poderiam produzir algo extraordinário. Sara, como o transistor? Doutor Neruda, como o transistor? Sara, então, se o SPL foi estabelecido em 1938, quando o ACIO surgiu. Doutor Neruda, foi criado em 1940 logo após a organização da SPL. Sara, por quê? Doutor Neruda, primeiro, em parte, foi porque a administração dentro do SPL temia a descoberta pelo Congresso. Então eles decidiram construir Raiz Negra, que era o codinome do ACIO, para construir um laboratório intocável pelas forças políticas ou pela mídia. Em segundo lugar, eles não queriam que a agenda de pesquisa da SPL competisse com questões de. Quando tudo isso ocorreu pela primeira vez,
ETs e OVNIs ainda eram assunto de grande debate dentro da SPL. A maioria dos líderes do SPL não acreditava neles. Não havia provas concretas. Mas quando a primeira espaçonave foi encontrada intacta, isso mudou a mente de todos dentro do SPL e foi decidido que uma agenda de pesquisa separada precisava ser desenvolvida, e que era o mais urgente e secreto dos dois laboratórios. Então, Black Hole, ou o ACIO como ficou conhecido mais tarde, foi estabelecido por trás da SPL em um nível mais profundo de sigilo. Não foi reconhecido 2 níveis de profundidade. Sarah, você estava se referindo ao incidente de Roswell naquele momento. Sobre a espaçonave recuperada. Doutor Neruda, não. Esta foi uma espaçonave abandonada encontrada nas águas da costa da Flórida em 1940. Sarah, foi apenas abandonado. Quem o encontrou? Doutor Neruda, conforme a história, um mergulhador recreativo o encontrou em águas com cerca de 18 metros de profundidade. Estava perfeitamente preservado. Sarah, o que aconteceu com o mergulhador? Doutor Neruda, foi uma denúncia anônima dada à Marinha. A pessoa que descobriu nunca foi encontrada. No entanto, mais tarde soubemos que a descoberta foi um evento encenado. Sarah, um evento encenado. Doutor Neruda, o que significa que a descoberta foi orquestrada pelo Corte-1? Sarah, então esta foi uma espaçonave Corte-1 deixada para ser descoberta pela Marinha. Doutor Neruda, é como eles escolheram fazer o primeiro contato. Sarah, deixando para trás uma de suas naves espaciais no oceano, e então ligando para nossa Marinha e dizendo a eles onde encontrá-la. Merda, isso é estranho. Doutor Neruda, sim, mas foram necessárias 3 ligações para que alguém investigasse de acordo com as entradas do registro. Sarah, ok, então foi assim que o ACIO surgiu. Quando você se envolveu? Doutor Neruda, em 1956, meu pai descobriu uma espaçonave danificada nas selvas da Bolívia durante uma viagem de caça. Era uma embarcação triangular com cerca de 70 metros de ponta a ponta, quase equilátero. Incluía 26 tripulantes. Todos mortos. Sarah, Corte-1. Doutor Neruda, não. Esta nave foi posteriormente confirmada como uma nave Zeta. Foi em uma missão de reconhecimento semelhante à do meu pai, caçar animais. Infelizmente, ele falhou em voo durante uma tempestade elétrica. Meu pai era um negociante de eletrônicos, principalmente para os militares bolivianos. Sarah, eu sei que você me contou essa história antes, mas por favor, repita para o bem do registro. Doutor Neruda, meu pai recuperou uma tecnologia específica do navio e então contatou um oficial militar do governo boliviano que era um amigo de confiança. Inicialmente, meu pai estava interessado em vender a embarcação para os militares bolivianos, mas rapidamente se tornou uma preocupação dos militares dos Estados Unidos, especificamente do SPL. Um diretor da SPL se encontrou com meu pai, averigou a localização do navio e realizou uma operação completa de salvamento em 3 dias. Isso foi feito em troca da cidadania americana e de um papel na SPL para meu pai. Sarah, por que seu pai negociou por isso em vez de dinheiro? Doutor Neruda, ele sabia que era a única maneira de preservar a minha vida e a dele. Ele manteve o controle de uma tecnologia de navegação que estava a bordo do navio e entregou todo o resto ao SPL. Sarah, e o governo boliviano? Doutor Neruda, eles foram generosamente pagos. Sarah, é isso. Doutor Neruda, nos 7 anos entre 1952 e 1959, 6 espaçonaves adicionais foram encontradas em circunstâncias semelhantes às do meu pai. Apenas um deles foi encontrado em território norte-americano. Os outros 5 foram voluntariamente entregues aos nossos militares em troca de dinheiro. Sarah, acho que esses países não queriam lidar com as implicações políticas. Doutor Neruda, isso, mas eles também queriam o dinheiro e um alinhamento amigável com os militares dos Estados Unidos. Eles viram benefícios futuros na forma de tecnologias compartilhadas, proteção militar, empréstimos e muitos outros benefícios intangíveis. Em suma, foi uma política inteligente. Além disso, nenhum outro país, fora da União Soviética, tinha laboratórios como o ACIO. O que eles fariam com essas espaçonaves? Sarah, seu pai e você acabam nos Estados Unidos. O que o qualificou para admissão no SPL e o que ele fez lá? Doutor Neruda, meu pai não era apenas um vendedor do governo boliviano,
Ele era um especialista em eletrônica com o equivalente a um diploma avançado de engenharia elétrica. Ele tinha várias patentes em seu crédito, mas era considerado uma espécie de sonhador e uma alma perdida, suponho. Sara, ele ainda está vivo. Doutor Neruda, não. Sara, desculpe. E o resto da sua família? Foi só você e seu pai que vieram para a América. Doutor Neruda, eu era filho único. Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. Eu tinha apenas 4 anos quando viemos para os Estados Unidos. Eu realmente não tenho fortes lembranças da minha casa em Sorata. Sara, onde está Sorata? Doutor Neruda, norte de La Paz, na extremidade leste do lago Titicaca. Sara, talvez eu tenha assistido a muitos episódios de Arquivo X, mas parece um pouco difícil de acreditar que seu pai poderia negociar um emprego e cidadania americana com o SPL. Você pode explicar como ele fez isso? Doutor Neruda, ele perguntou. Não foi uma coisa tão difícil. Aqui está um homem que fala inglês perfeito, conhece eletrônica e tem alguma influência política. Mais importante, ele levou a SPL a uma descoberta muito importante, que vale bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E meu pai foi inteligente o suficiente para fotografar a nave e proteger os componentes eletrônicos que pertenciam à navegação. Ele os guardou cuidadosamente com instruções para sua distribuição caso algo acontecesse a ele ou a mim. Sara, não leve a mal, mas você não disse que apenas jovens gênios foram contratados para o ACIO. Suponho que seu pai não se qualificou. Doutor Neruda, não, ele não era um gênio. Mas ele foi inteligente o suficiente para agregar valor a alguns dos experimentos de engenharia reversa que estavam em andamento dentro do ACIO, especialmente aqueles que pertenciam a semicondutores. Sara, e tudo isso estava acontecendo em meados dos anos 50. Doutor Neruda, sim. Sara, Fifteen estava lá na época. Doutor Neruda, não. Ele se juntou ao ACIO na primavera de 1958. Sara, então ele conhecia seu pai. Doutor Neruda, meu pai, acredite ou não, tornou-se um diretor de alto nível do ACIO no final de seu mandato, em grande parte graças a Fifteen, que imediatamente gostou de meu pai. Lembre-se de 15 é espanhol. Meu pai conhecia Fifteen tão bem quanto qualquer um e tinha o maior respeito por ele. Sara, seu pai fazia parte do grupo Labirinto. Doutor Neruda, sim. Sara, quando você descobriu sobre o grupo Labirinto e sua missão? Doutor Neruda, 15 me apresentaram em uma reunião que jamais esquecerei. Sara, que horas foi isso? Doutor Neruda, 18 de setembro de 1989. Sara, o que aconteceu? Doutor Neruda, 15 me mostraram um conjunto de tecnologias que faziam parte de um TTP. Com o Corte-1. Ele explicou que ativava partes do cérebro que fundiam um fluxo de dados inconsciente com o consciente. Permitiu que um fluxo de dados muito mais potente fosse capturado pela mente consciente. Sara, você pode explicar como funciona? Doutor Neruda, farei o possível, mas é uma explicação técnica. Não conheço outra maneira de fazer isso. Sara, tente. Vou sinalizar quando estiver perdido. Doutor Neruda, existe uma parte do cérebro conhecida como sistema talamocortical. A tecnologia Corte-1 ativou esta seção específica do cérebro, induzindo um pequeno cluster funcional dentro deste sistema para expandir a consciência de ordem superior. Estas são as coordenadas neurais da consciência, pertencentes ao raciocínio de ordem superior, que é muito útil para a investigação científica, matemática e resolução de problemas em geral. Sim. Sara, não estou totalmente perdida. Mas qual é o papel dessa tecnologia para o grupo Labirinto? Doutor Neruda, quando Fifteen conheceu o Corte-1 TTP, ele foi o primeiro a usar essa tecnologia em seu próprio cérebro. Sara, sim, eu me lembro agora. Ele teve a visão do BST logo depois. Certo. Doutor Neruda, correto. Sara, e foi por isso que ele criou o Grupo Labirinto, para buscar o desenvolvimento do BST. Certo. Doutor Neruda, sim. Sara, então, todos que foram escolhidos a dedo pelo Fifteen usaram essa tecnologia Corte-1 e todos ficaram mais inteligentes como resultado. E ninguém fora do Grupo Labirinto suspeitava que o Grupo Labirinto existia. Doutor Neruda, ninguém que eu saiba. Sara, ok, de volta à sua história com Fifteen. O que aconteceu? Doutor Neruda,
Todo mundo que sabia alguma coisa sobre 15 sabia que ele estava intensamente interessado em viagem no tempo, mas eu não tinha ideia do grau de sua intensidade até aquele dia. Ele explicou a física por trás de seu plano BST e como o Corteum desempenhou um papel vital em seu desenvolvimento. Ele queria me transferir para um novo projeto relacionado ao desenvolvimento do BST, e quando ele explicou a natureza do projeto, balancei a cabeça em descrença de que ele achava que eu poderia fazer o trabalho. Sara, o que foi? Doutor Neruda, foi um projeto que envolveu projetar e desenvolver uma tecnologia avançada de seleção neuronal para o cérebro humano, um assunto sobre o qual eu sabia muito pouco. Eu levantei essa objeção, mas 15 explicou que ninguém mais o fez, então foi bom eu ter realizado a pesquisa. E então ele explicou casualmente a tecnologia Corteum para aprimoramento do cérebro. Foi quando ele me contou como todo o pessoal com habilitação de segurança de 12 anos foi convidado a passar pelo processo. Sara, suponho que todos aceitaram o convite. Doutor Neruda, é uma suposição segura, embora haja algumas desvantagens na tecnologia. Sara, gostou. Doutor Neruda, a capacidade de informação da mente consciente é muito limitada. Quando você intensifica a conexão entre o consciente e o inconsciente, a mente consciente rejeita a amplitude de informações do fluxo de dados e tende a se tornar observadora dos estados alternativos de consciência. Em outras palavras, o processo de aprimoramento do cérebro desencadeia uma mudança rápida e fluida entre os estados de consciência, não muito diferente de uma apresentação de slides em movimento rápido com cada slide representando um estado diferente de consciência. Sara, acho que estou te entendendo, mas não vale a pena se você conseguir controlar esse efeito colateral. Doutor Neruda, pensei assim como todos os outros. Houve alguns que foram mais afetados por isso do que outros, e normalmente durou apenas algumas semanas até que a mente superior começou a integrar isso em seu núcleo dinâmico. Sara, ok, chega de cérebro, gostaria de voltar ao tópico do Grupo Labirinto. Você mencionou na primeira entrevista que esta é a mais secreta de todas as organizações do planeta, embora seja uma das mais influentes. Como ela opera em segredo e ainda exerce sua influência? Doutor Neruda, o Grupo Labirinto é um subconjunto do ACIO que é absolutamente secreto. Seu principal objetivo era criar uma organização de teste para as tecnologias de estado puro que faziam parte dos TTPS que 15 negociou com os Zetas e Corteum. 15 não queriam essas tecnologias dentro do ACIO, onde estavam a pouca distância da SPL e potencialmente da NSA. Ele queria poder revisar, analisar e sintetizar essas novas tecnologias antes de descobrir como diluí-las em tecnologias menos poderosas que pudessem ser exportadas para a SPL ou os sindicatos privados com os quais trabalhávamos. Usamos as melhores tecnologias de segurança existentes. Com isso, quero dizer que poderíamos proteger nossas tecnologias de qualquer força hostil. Isso permitiu que o pessoal do Labyrinth Group se concentrasse nas aplicações dessas tecnologias de estado puro para o avanço de nossa agenda BST. Nossa influência não é compreendida por ninguém porque conseguimos liberar essas tecnologias diluídas em tecnologias de bastidores que são usadas por nossos militares, NSA, DARPA e sindicatos privados de nossa própria escolha. Sara, eu pensei que você disse que até trabalha com a indústria privada. Doutor Neruda, o Grupo Labirinto não trabalha diretamente com o setor privado. Mas algumas de nossas tecnologias se infiltram no setor privado. Sara, como o transistor? Doutor Neruda, não, na verdade o transistor de efeito de campo foi mais o desenvolvimento do SPL. Sara, então me dê um exemplo de algo mais recente que envolveu o Grupo Labirinto e o setor privado. Algo que eu possa estar ciente. Doutor Neruda, não consigo pensar em nada que você saiba neste momento. Nossas tecnologias não aparecem na capa da Newsweek e Coldatine. Sara, eu só quero obter algumas informações que eu possa validar mais tarde. A história do transistor, embora interessante, não me dá nada que eu possa acompanhar. Duvido que Shockley ainda esteja vivo ele. Doutor Neruda, primeiramente, se ele estivesse vivo, ele nunca divulgaria a influência do SPL em sua pesquisa. Segundo, ele morreu cerca de 8 anos atrás. Sara, então, o que você pode compartilhar comigo que corrobora, mesmo que em grau mínimo, que o Grupo Labirinto possa existir? Doutor Neruda, nada. Não há nada que você possa fazer para rastrear as coisas até o Grupo Labirinto. Eu não posso enfatizar o suficiente. Nossas formas de filtrar tecnologias no setor privado são extremamente sutis.
Sara, ok, então. Dê-me apenas um exemplo. Doutor Neruda. O Grupo Labirinto desenvolveu um sistema de computador, que chamamos de ZEMI. Parte das características únicas do ZEMI é que sua estrutura de informações é baseada em uma nova forma de matemática para armazenamento de informações, criptografia recombinante e compactação de dados. Foi uma matemática que proporcionou melhorias quânticas em cada uma dessas áreas. E nós compartilhamos com cientistas envolvidos no projeto do MiG-29. Sara, Rússia. Você está dizendo que o Grupo Labirinto trabalha com o governo russo? Doutor Neruda, não, nunca trabalhamos diretamente com governos. Neste caso, trabalhamos com a Fazotron Research and Production Company em Moscou. Fornecemos a eles uma variedade de algoritmos, que eles, por sua vez, adaptaram para uso em seus sistemas de radar de informação e controle de fogo a bordo do MiG-29. Esses mesmos algoritmos foram descobertos por interesses americanos e agora estão sendo adaptados para uso em sistemas de entrega de banda larga para o mercado global. Sara, quem é o interesse americano? Você pode me dar nomes? Doutor Neruda, não é uma empresa muito conhecida, mas tem o nome de um Unigon, com sede em San Diego. Sara, e o Unigon tem essa tecnologia, que foi originalmente desenvolvida pelo Labyrinth Group para armazenamento de computadores, e agora eles estão usando para construir sistemas de entrega de banda larga. Em termos leigos, você pode me dizer o que essas redes farão? Doutor Neruda, supondo que eles usem essa tecnologia adequadamente, ela permitirá que a Unigon embuta uma quantidade significativa de funcionalidade nos switches da rede ATM e não dependa de soluções do lado do servidor, o que aumentará a velocidade e a funcionalidade personalizada de uma rede. Sara, pela minha definição, isso não foi em termos leigos. Mas não importa. O Grupo Labirinto criou essa tecnologia ou fez engenharia reversa de fontes e... Doutor Neruda, um pouco dos dois, na verdade. Eles foram criados dentro do Grupo Labirinto, mas parte do pensamento inicial veio dos Zetas, que foi submetido à engenharia reversa de uma de suas espaçonaves. Sara, como a organização na Rússia obteve essa tecnologia do Grupo Labirinto? Doutor Neruda, 15 conheciam um dos cientistas seniores da Fazotron e lhe apresentaram a ideia. Foi um gesto amigável, que ele acreditava que mais tarde seria útil para recrutar esse cientista. Esse método de compartilhamento cria lealdade e pode ser feito de maneira tão habilidosa que o destinatário da ideia pode acreditar que foi sua ideia e não simplesmente dada a eles. Sara, mas você deve rastrear essas tecnologias ou de que outra forma você saberia que acabou nas mãos de um Unigon? Doutor Neruda, temos agentes da comunidade de inteligência que nos fornecem informações. Eles são essencialmente toupeiras que vivem dentro dos principais laboratórios de pesquisa do governo e do complexo industrial militar. Neste caso, um de nossos agentes da General Dynamics trouxe isso à nossa atenção. Até usamos nossa tecnologia de visualização remota para rastrear algumas de nossas tecnologias mais avançadas que colocamos nos principais sindicatos. Sara, talvez devêssemos parar por aí. Eu sei que você prefere manter essas sessões breves, embora eu esteja muito tentado a mergulhar nesse tópico dos sindicatos. Há algo que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos a noite? Doutor Neruda, não, na verdade não. Acho que cobrimos muitas informações hoje à noite sobre minha filosofia pessoal e, se vale a pena, gostaria de lembrá-los de que era minha filosofia. Não estou tentando pressionar ninguém. E certamente não estou tentando pregar uma mensagem ou estilo de vida em particular. Espero que em nossa próxima sessão, com sua ajuda, possamos nos concentrar nos Zoom-makers e talvez minimizar minhas visões pessoais sobre cosmologia e coisas do gênero. Sara, vou tentar, mas não posso fazer promessas. Eu tinha uma lista completa de perguntas para fazer hoje à noite sobre os Zoom-makers, mas em algum lugar ao longo do caminho achei que seria interessante entender melhor como você pensa. Vou tentar o meu melhor amanhã à noite para continuar no assunto dos Zoom-makers. Você tem alguma sugestão? Doutor Neruda, acho que os artefatos são extremamente interessantes, então recomendo que nos concentremos nesse tópico. Sara, farei o meu melhor. Obrigado. Doutor Neruda, de nada, Sara. Obrigado também. Fim da terceira sessão.